com bons olhos, tá? Então, Eclesiastes capítulo 9, o verso de número 10. O livro de Eclesiastes ele tem um pano de fundo, irmão, que é um livro poético. Então, na Bíblia, para nosso entendimento, nós temos na Bíblia os livros, ou eles são os evangelhos, que é aqueles que anunciam o que é Cristo, quem foi ele, os Atos de Jesus. O Novo Testamento, que são as cartas da sua separação, e o Antigo Testamento, ele está dividido de três maneiras. A configuração dos livros são livros históricos, proféticos e poéticos. Os livros poéticos são Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Pois bem, pastor, o que isso faz de diferença para a gente melhor entender isso ou não? Quando abrimos aqui, como no livro de Eclesiastes, tudo que nós lemos não é um livro histórico, não está contando a história de ninguém. Está falando sobre algo poético que é para a gente refletir, algo que é para a gente pensar, algo que está mais próximo da nossa realidade, algo que está mais próximo do nosso dia a dia. Então, o livro de Eclesiastes traz algumas reflexões para a nossa vida, faz a gente pensar, a gente refletir, entender toda essa demanda aqui apresentada pelo rei Salomão. Salomão nós já bem conhecemos, foi o rei mais sábio que teve em toda a Bíblia. A todos que estão até na escolinha sabem que ele recebeu sabedoria de Deus, e para isso ele transmite aqui, nas escritas aqui, inspirado por Deus, uma revelação para que a gente olhe e se atente. O Eclesiastes capítulo de número 9, verso 10, fala assim, Salomão dizendo: tudo quanto vier a sua mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu não lembro que deixei meu copo com água. Alguém pega um copo de água novamente? Minha garganta esse dia tá ruim. Olha isso que Salomão está abordando aqui. Está falando que ele falou aqui para nós, deixou aqui algo para a gente olhar com bons olhos para esse versículo. Olha que aqui ele faz um apanhado dentro desse verso aqui, que é sobre isso que eu queria falar. Vendo em todo o livro de Eclesiastes, com um pano de fundo, obrigado, Dora. Com aquele pano de fundo que Eclesiastes fala, nas abordagens dos textos, fala assim, olha, o bom e o mal colhem dos mesmos frutos da terra. O mal vem para os justos e para os injustos. As demandas são para os ímpios e para os crentes. O sol nasce para todos, a chuva cai na casa de todo mundo, tudo acontece a todos, acontece com o seu vizinho, acontece com você. Estamos sujeitos a todas as demandas debaixo da terra, depende do tempo, do acaso. Estamos aqui nessa terra, a terra traz esse efeito e essa condição, não temos como mudar isso é imutável. O justo e o ímpio caminham nessa terra. O que vai diferenciar é quando eles encerrarem o seu ciclo nessa terra. Tão somente, levando em consideração agora que o pano de fundo do livro de Eclesiastes está fazendo essa análise, o Salomão fala assim, olha, tudo quanto vier a sua mão, faça conforme as suas forças. Olha o que ele está dizendo aqui, o Salomão, que um tempo oportuno está aparente aqui sendo apresentado, e esse tempo oportuno se chama hoje. Hoje é o dia de apresentarmos as nossas coisas diante de Deus. Hoje é o dia de se realizar as nossas obras. Hoje é o dia em que podemos contabilizar alguma coisa diante de Deus. Como assim, pastor? O dia de ontem nós não temos mais como visitar, irmão. Já foi. Eu nem lembro que dia que é hoje. Que dia que é hoje do mês? 5 do 12 de 2025. O 4 acabou, irmão. Não vou fazer mais nada do 4. Então, por uma questão lógica, nós só temos o hoje. O amanhã ainda está no discurso. O amanhã ainda está numa expectativa. E o Salomão está falando do dia de hoje como uma condição para a gente olhar, de uma ação para a gente executar, conforme o que vier a sua mão, faça.
E hoje nós aqui nessa igreja estamos fazendo algo em intercessão, em clamor por nós, em adoração ao nosso Deus, em nos apresentar, em apresentar a nossa família, em dispor as nossas pernas ao encontro do nosso Senhor, em abrir o nosso coração e os nossos ouvidos àquilo que o Senhor ministra às nossas vidas. Então nós estamos fazendo isso. E veja você, irmão, que isso às vezes é árduo. Isso às vezes, claro, não te custou, não foi assim algo que te penalizou, mas é algo que você teve que enfrentar contra o seu cansaço, contra a sua rotina, contra as suas demandas da casa que você tem, suas obrigações diárias, um cansaço que você enfrentou essa semana. Quantos aqui que não tiveram seus compromissos na semana? Quantos não trabalharam? Quantos não estamos, já chegando no final de semana, talvez aqui com aquela bateria do celular já no final, nós estamos cansados de toda semana, depois de todo um ano, depois de tudo que nós enfrentamos, mas nós estamos fazendo aqui o que nos compete hoje. Amém. Hoje o Senhor nos convidou e nós estamos diante dele. Irmãos, aprenda o seguinte, comigo ou semigo, onde você estiver na sua espiritualidade, o seu negócio é com Deus. Tudo que temos é com Deus, não com instituição, não com a igreja, não com o pastor, não com nada, é com Deus. O nosso negócio é com Deus. Nós precisamos correr até o Senhor, conforme o que lhe apresentar, as demandas suas. E nós não estamos falando aqui das suas capacidades, talentos e dons, não estamos falando disso, estamos falando de tarefa, estamos falando de firmeza, estamos falando de constância. O que vier para você fazer, faça, interceda, não vigie, não baixe a guarda, faça conforme as suas forças. E hoje nós estamos aqui a fazer, hoje nós estamos aqui a nos apresentar diante de Deus. Amanhã, se Deus assim permitir, nós faremos de novo, porque Ele está apontando aqui para nós olharmos isso com uma lente de atenção. Porque o que acontece é que muitas vezes acontece que entramos na nossa vida, na nossa rotina, num automático. Não sei se talvez seria essa palavra, mas o automático é aquilo que você faz por fazer, porque você sabe que tem que fazer, e você faz, e amanhã você faz, e depois você faz, depois você faz de novo, e aí a nossa vida entra no automático. E quando a nossa vida entra no automático, irmão, ela é algo assim que nos cansa, que mina, que a gente vai se enfraquecendo. Parece que não vai tendo mais cores na nossa vida espiritual, não vai tendo cores mais na nossa vida pessoal. Nossos sonhos, as nossas coisas vão tudo entrando numa mesmice, e nós vamos continuando. E aqui tem um alerta muito grande: não deixe as coisas entrarem no automático da sua vida. Não baixe a guarda, não baixe a sua espiritualidade, não baixe, não deixe as demandas da rotina, do dia a dia, dos afazeres, das obrigações suprir a sua espiritualidade, afogar ela, submerger aquilo que você crê que você tem que fazer diante do Senhor. Então isso é um alerta, porque eu vejo que muitas pessoas na sua rotina, nas suas demandas, esquecem de fazer o que tem que ser feito. Fala, não vou fazer hoje, deixa para amanhã, e não fazem amanhã, porque as forças vão minguando. Quantas pessoas que você não tem conversado hoje falam assim: olha, vamos na igreja hoje? Eles falam assim: quem sabe um dia, talvez uma época. Talvez você não converse com um parente seu, um amigo seu, e fala assim: olha, vamos cultuar ao Senhor, porque você está fazendo a atividade do dia, mas ele ainda não quer, porque ele está sobrecarregado com algum a fazer, com alguma demanda na vida dele. Nós sabemos que tudo cabe estar na mão de Deus, mas nós não podemos deixar a nossa vida entrar na mesmice. Por isso que até o apóstolo Paulo, irmão, ele faz uma palavra muito parecida com essa que nós estamos falando, quando ele escreve ao livro de Romanos, no capítulo de número 12, que ele fala: ei, rogo-vos, pois, que não vos conformeis com este século, antes, sobretudo, renovai a vossa mente. E aí ele vai entrar de como é a maneira do culto racional ao Senhor. Então ele fala assim: olha, não vos conformeis.
Ou seja, não deixa o mundo criar forma para você. Você tem forma de bolo na sua casa, não tem? A forma do bolo redonda, quando você põe o bolo, a massa do bolo na forma redonda e põe para assar, quando você tira o bolo assado, qual que é a forma do bolo que está? Redonda. Se você colocar na quadrada, o bolo sai. Se você colocar naquela pequenininha retangular, sai daquele tamanhozinho que você colocou, porque aquilo ali é a forma. Sabe o que acontece? O mundo quer que nós nos conformemos. Ele quer colocar essa forma na gente, quer colocar essa forma na nossa espiritualidade, quer colocar essa forma dos nossos afazeres. Mas lembrando, irmão, que isso não é o que Deus pede. Salomão está falando: tudo quanto vier à sua mão, façamos hoje. Não faça dessa mesma forma. Não deixe o mundo te informar. Quantas pessoas não estão informadas? Essa é a palavra certa quando informa o bolo? Informou o bolo, é isso que usa? Então tá mais ou menos então. Nós estamos informados com aquilo que Ele nos colocou, aquela forma. Estamos quadrados quanto aquilo, ou estamos redondos, e não saímos daquilo lá. O Senhor quer que vivamos algo novo na nossa vida, algo a ser representativo e significativo. Veja, pois, que, analisando então esse texto, vemos que tudo que falamos apenas ou vivemos na teoria não é frutífero. Tudo que falamos, tudo que comentamos intenção, vamos assim dizer, a intenção de se fazer sem ação é algo estéril. Você tem a intenção, mas não tem ação. Adiantou alguma coisa? A intenção é boa, não adianta. Não adianta. Eu estou com a intenção de fazer uma feijoada no domingo. Oh meu Deus, já dá uma vontade. Não vem aquele sabor da feijoada? Só que a gente sabe que para fazer feijoada nós temos que, meu irmão, temos que pegar as coisas, temos que cortar ingrediente por ingrediente, temos que ter ação para a feijoada sair. Só a intenção não sai. É assim, é estéril. A espiritualidade só da intenção, irmão, é estéril. A espiritualidade, se não tiver o seu compromisso, a sua busca, o vir, o buscar, o se entregar, é estéril. A vida espiritual de muitas pessoas se tornam estéril, se tornam árvores grandes sem frutos. Sem frutos, irmãos. E quem aqui que plantou uma árvore, ou quem aqui que está na igreja, ou quem aqui que trabalha, não quer ver o fruto de tudo isso que nós estamos falando? Uai, você trabalha, imagina se você não receber a sua recompensa do salário no final do mês. Você ia voltar no outro mês? Você ia falar: você está louco, patrão, não volto mais não. Mas por quê? Porque eu não quero ver o fruto daquilo que eu estou fazendo. Eu quero ver o fruto. Quem não quer frequentar, quer ter a sua espiritualidade e receber as coisas do Senhor na sua vida? Quem aqui não lança a mão da semente, irmão, que não rega, que quer ver o fruto, Senhor? Esse é o processo. Isso está na ação. Tudo, pois, quanto vier à sua mão, faça. O que nós estamos nos encorajando hoje, irmão, é sair a fazer algo em prol daquilo que Deus tem para nós. Amém? Não ser infrutífero, não ser estéril. E veja que a Bíblia fala de fruto, a Bíblia fala sobre fertilidade, a Bíblia fala que até mesmo a terra seca pode produzir fruto. A Bíblia fala que aquela árvore plantada junto às águas do ribeiro, em Salmo de número 1, ela no seu devido tempo, ela cresce, as folhas não murcham. Acompanha comigo aqui, Salmo capítulo de número 1. Salmo, é um pouquinho para trás do que nós acabamos de ler aqui, 2 livros para trás, Salmo de número 1. Vamos ler aqui só para nossa reflexão. Olha só, olha aqui a busca daquele que se lança a fazer e estar na direção do Senhor. Salmo de número 1. Veja que aqui nesse salmo não entra teoria, irmão. Aqui entra a prática. Porque na teoria é bonito, a gente já sabe como funciona. A prática que vai fazer a diferença. Fala assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Olha o que não dá para a gente só ler. Nós temos que olhar com atenção aqui. Ele está falando assim, o salmista: o nosso prazer está na lei do Senhor. Você está fazendo a sua espiritualidade com prazer? Claro que eu não quero que você tenha a alegria de ficar sorrindo diante da tempestade, mas não estou falando isso. Eu estou falando que você tem prazer em servir ao Senhor, em se aproximar do seu Senhor. Eu não sei se você já sentiu prazer na libertação do Evangelho. Eu não sei se você sente prazer em ouvir a ministração de Deus na sua vida, ou mesmo que você já ouviu uma ministração 5, 10, 15, 45 vezes, irmão, mas você olha e fala assim: isso aí confirma aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu estou na direção certa, eu estou falando com meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa. Essa é a nossa função, irmão. Nosso prazer de dia e de noite, meditar. Você está enjoado do arroz e feijão todo dia? Você para de comer o arroz e feijão, você vê se você não sente saudade dele. O arroz e feijão é o nosso alimento, e a busca diária, a lei do Senhor, em qual nós meditamos de dia e de noite. E aí vem para aquilo que nós estávamos falando agora. Olha o número 3 aqui que ele está dizendo. Ele fala assim: olha, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo, não é em todo o tempo, irmão, no seu devido tempo, dá fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. E aí depois ele entra para o verso 4, dizendo assim, no número 4, dizendo: os ímpios não são assim, eles são como palha que o vento dispersa, e os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho do ímpio perecerá. Agora volta comigo para o Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo, pois, quanto vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Faça. Deus não nos pede sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Deus fala assim: ó, faça conforme as suas forças. O evangelho pregado pós Jesus, ele não quer te sobrecarregar, ele quer te ocupar dele. Entendeu ou não? O evangelho não é para nos sobrecarregar, mas é para nos ocupar por ele. Eu quero chamar você à ocupação de Deus hoje. Eu quero me chamar a essa ocupação. Por isso, irmão, quando eu comentei que das atividades, das obrigações, da rotina, nós fazemos porque sabemos o que estamos fazendo. Porque tudo que fazemos tem um propósito e um significado. O propósito e o significado do que realizamos, da nossa espiritualidade, da nossa constância, gerará frutos no seu devido tempo. Colheremos a vida eterna no seu devido tempo. Receberemos algo da parte do Senhor no seu devido tempo. E cada um terá o seu tempo. Cada um terá o seu tempo com Deus. O agir de Deus na nossa vida. Mas saiba que nós estamos diante da direção de Deus. Tudo está sendo apresentado a Ele. Toda ação é para o Senhor. Então isso aqui me chama a um senso para fazermos, não na igreja, mas fazermos na nossa rotina. Eu sei que você tem o seu trabalho, a sua demanda, eu também tenho. Então onde eu trabalho, eu procuro ser um exemplo. Onde eu trabalho com as pessoas que eu convivo, eu procuro dar exemplo. Fazer porque eu carrego o evangelho, que é um conteúdo que está dentro de mim. Então, quando fazemos, na nossa casa, na nossa família, na nossa rotina, à nossa volta, nós estamos representando o nosso. As pessoas, muitas vezes, assistem um evangelho na nossa vida, e a gente nem está pregando, mas elas estão nos assistindo como servos e servas do Senhor. Somos pessoas que avançam ou dos que retrocedem, daqueles que colocam a mão e executam ou que não executam. E o evangelho, o exemplo do evangelho, irmão, ele é na prática. Tem que ser na prática. Vamos mudar o evangelho? A gente já conhece esse evangelho aqui que nós conhecemos, não conhecemos? Nosso Senhor Jesus desceu do céu, andou na terra, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, e por nossos pecados ele padeceu. Prática, ação. Imagina se o nosso evangelho fosse assim, ó:
Nós temos um Deus que nos ama e que, se necessário for, Ele vem do céu, Ele pisará nessa terra. Adiantaria alguma coisa? E você vai falar, como assim? Que evangelho que é esse? É a história da novela. Porque a história da novela é só história. O nosso não, o nosso foi na prática. A salvação da nossa alma, irmão. Que a gente concilia com a rotina pesada que nós temos que continuar na nossa perseverança. Isso tem que ser na prática. Tudo quanto vier à sua mão, faça conforme as suas forças. O nosso Senhor Jesus morreu, padeceu para que estivéssemos hoje aqui, para que vivêssemos o evangelho da libertação, para que vivêssemos o evangelho da alegria, da espiritualidade diante dele, e não da história. Mas hoje isso acontece na prática da nossa vida. O Salomão, ele ainda continua dizendo assim: olha, tudo quanto vier à sua mão, faça. E ele continua encerrando assim: conforme as suas forças, porque para o além aonde tu vais, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento e nem sabedoria nenhuma. Então ele traz aqui agora, nesse ponto, um outro senso de urgência. Ele fala: o que temos que fazer, nós precisamos fazer hoje. Faça. Porque, irmão, para onde nós não vamos fazer mais nada. Entendeu ou não? Amém? Eu estou querendo dizer o seguinte aqui: que nós somos os protagonistas da nossa história. Não tem um outro protagonista aqui. A sua história, você é o protagonista. Sabe o filme, aquele cara do filme, a mulher do filme, que é o protagonista, tudo que acontece agora. Eles são o protagonista. O filme começa nele, termina nele, tudo está em volta daquele protagonismo deles. O protagonismo espiritual da nossa fé somos nós. Se fôssemos uma história, ou se fôssemos uma novela, ou se fôssemos um filme, que estaria sendo narrado, escrito através do que nós estamos passando. Por isso que nós não precisamos viver para ninguém nos assistir. Nós precisamos viver pelo que o Senhor está vendo. E saiba que o Senhor sabe todas as coisas. O nosso Deus sabe. Todas as vezes que padecemos, temos dificuldades, enfrentamos obstáculos, mas o nosso Senhor, em nenhum momento Ele nos omite da ocupação dos nossos fazeres. Nós não podemos falar para o nosso Deus e falar para Ele: Senhor, não faço, não opero, não realizo, deixarei de fazer por tal e tal motivo, porque o Senhor sabe tudo. Você pode falar isso até para mim, para o seu marido, para o seu vizinho, para você mesmo, mas para o nosso Deus nós não podemos deixar de falar, porque para onde vamos não dá mais tempo. Para onde vamos, fechou. Não tem mais como escrevermos algo na nossa história. A nossa história está sendo escrita hoje com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Por isso você precisa continuar firme. Por isso eu preciso continuar avante. Por isso você precisa dar exemplo. Por isso você precisa fazer conforme as suas forças, mesmo com pouca força. Pastor, mas já está fartando, agora não tem nem mais força, está só no dedinho que não tem mais força. Faça com isso aí, porque é esse exemplo que nós temos que deixar, de constância e de busca para fazermos algo que ainda há tempo de ser realizado. Faça hoje. Faça hoje. Então hoje o convite é para que possamos fazer e façamos e continuamos fazendo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se eu não faço faz tempo, ainda dá tempo de fazer. Se eu projetei fazer muito tempo e ainda não fiz, dá tempo ainda. Irmão, dá tempo da gente reconduzir, redirecionar tudo na nossa vida. Você faz isso na sua casa. Quando você acha que a sua casa é feia, você vai lá e pinta ela, você muda os móveis de lugar. Por que não fazer isso com as nossas ações também? Por que não, irmão, aprender e a fazer e a servir mais a Deus e aos homens nessa terra? Eu não estou falando para a gente ser escravo e viver sobrecarregado. Volto a dizer, irmão, eu estou falando que servir é o que a Bíblia nos ensina a fazer. O nosso Senhor Jesus nos serviu. E se nós servimos, um dia seremos servidos. Amém? Ainda há tempo, irmão, de nós fazermos mais, amar mais.
Ainda há tempo de mudar. Mudar coisas que nós sempre falamos que vamos mudar e não mudamos. Ainda há tempo de operar tamanha mudança. Ainda há tempo de aprender muita coisa. Minha mãe já dizia assim: eu não aprendo para não ter que fazer. É verdade. Uma vez você aprende, é terrível, irmão. Rapaz do céu. Eu falo pro Theo aprende a lavar a piscina. Eu não, pai, no dia que eu aprender, o que vai ter que fazer, né, Theo? Ele escapa de mim. Porque no dia que ele aprendeu, eu falo: você sabe fazer, né? E eu acho que eu não posso, porque no dia que eles foram lavar a piscina lá em casa, não sei se eles fizeram de propósito, mas eles ligaram o botão errado, queimou tudo, estourou tudo as bombas. Aí eu já não sei se é de propósito fizeram para não ter que lavar, ou porque não sabe. Você entende que quando a gente sabe, a gente curta esses caminhos? Ainda tem tempo da gente aprender muita coisa para a gente poder realizar. Aprendamos, irmãos, porque os céus estão abertos para nós. Eu quero encorajar você a gente caminhar em direção do nosso Senhor. Tem tempo ainda. Nós não podemos perder, irmão, o que nós temos de mais precioso que é a nossa vida. A vida é uma dádiva limitada. Vai acabar. É um presente. A vida que nós temos hoje, a fração do hoje, é um presente limitado. Muitas pessoas viveram já isso e não vivem mais. Mas hoje nós vamos escrevendo a nossa vida e a nossa história diante de Deus. Eu vim trazer essa mensagem hoje para você, para te encorajar. Tudo quanto vier da sua mão, faça, conforme as suas forças. Porque para onde vamos, irmão, não poderemos fazer mais. Vamos nos colocar de pé.